Oiê, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que tu está assistindo esse vídeo, mas hoje eu vou te ensinar a costurar a nossa calça Vitória. A nossa calça Vitória é uma calça mais ampla, bem soltinha, fluida e com elástico no cos. Um bolso aplicado por cima, ou seja, dá pra gente fazer essa calça sem bolso também, ou modificar o modelo dele. Pra fazer a minha calça Vitória, eu tô usando esse tecido lindíssimo lá da Renovil, que é o tecido Pana Unicolor, nesse tom verde militar. Lindíssimo. E lembrando que se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link pra te poder adquirir o molde da nossa calça Vitória e costurar aqui junto com a gente. Essa calça é perfeita pra quem tá começando a costurar, então se tu tá começando a costurar e tu quer fazer a calça Vitória, vamos começar. Dentro da plataforma vocês vão ter todas as especificações, os tamanhos, tabela de medida, consumo do tecido e todas as informações necessárias para poder confeccionar a tua calça Vitória. E vamos começar a parte do corte do nosso molde no tecido. Todos os moldes aqui da plataforma vocês vão ver que tem uma linha no meio. Essa linha, essa flecha, indica o sentido do fio. Cacau, o que é o sentido do fio? Vocês já estão carecas de saber que o sentido do fio nos indica como a gente vai posicionar o nosso molde no nosso tecido. Ou seja, o sentido do fio ele sempre fica paralela à nossa ourela do tecido. Cacau, o que é a ourela do tecido? A ourela do tecido nada mais é do que a lateral dele. Então a gente compra um tecido num rolo, por exemplo, e a gente consegue no sentido vertical comprar quantos metros a gente quiser. Mas no sentido horizontal do nosso tecido, de uma ponta a outra, tem um limite. Esses limites são as nossas ourelas do tecido. Eu vou mostrar aqui no meu, que tem a marcação, ó. Normalmente a ourela, de novo. Normalmente a ourela vem essas marcações, ó. Porque é por onde o tecido é preso, né? O início dele. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa calça Vitória. Vou cortar aqui o molde em cima do meu tecido e a gente vai para a melhor parte, que é costurar. Cortamos todas as partes do nosso molde e agora pra gente começar, a gente vai começar pelos bolsos, tá? No molde do nosso bolso, a gente tem indicação para cortar 4 vezes, tá? E eu vou ensinar de 2 jeitos que a gente pode fazer esse bolso. Cortando 4 vezes o molde do nosso bolso ou só 2 vezes, vocês vão entender por quê. Para cortar 4 vezes, a gente precisa analisar o nosso tecido e pensar, o nosso tecido é leve o suficiente? Ele é bem soltinho e bem fininho? Se ele for leve, fino e soltinho, pode cortar 4 vezes que não tem problema. Por quê? Aqui, essa parte de cima do nosso bolso, ela vai ser dobrada junto com o cos da nossa parte da frente e o nosso elástico. Ele vai fazer assim. Então, se a gente cortar 4 vezes o nosso bolso, né, ou seja, 2 para um lado, 2 para o outro, quando a gente for colocar o nosso elástico, a gente vai ter 3 camadas de tecido. A parte da frente e as 2 partes referentes ao bolso, né, de cada lado. Então, a gente vai ter 3 camadas. Como esse meu tecido, ele é molinho, mas ele não é tão fininho, eu vou fazer cortando apenas 2 vezes. Mas eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer cortando 4 vezes, ou seja, quando o nosso tecido é bem levinho. Vou fazer de um lado, depois é só tu replicar pro outro. Tô aqui com 2 partes do meu bolso. Aqui vai uma ideia também, se tu quiser colocar a parte de dentro de outra cor, fica super legal também. Eu tô usando aqui um verde, colocar um amarelão aqui dentro, eu acho que vai ficar legal. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas 2 partes do nosso bolso, né? O forro seria o forro do bolso e a parte externa. E a gente vai virar direito com direito. Como o molde é exatamente o mesmo, ele vai encaixar bem certinho. E depois que a gente fizer isso, a gente vai costurar. Vai deixar esse bolso todinho embutido. Então, a gente vai costurar aqui essa parte vertical, tá? Inteirinha essa parte vertical. Essa parte horizontal de baixo do nosso bolso. E a entrada do nosso bolso. Então, a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro. Tanto aqui, quanto aqui e aqui. Certo? Depois que a gente fizer essa costura, essas 2 aberturas a gente vai deixar, tá? Porque essas aberturas vão encostar certinho com a nossa parte da frente aqui. Se for fazer com 4 partes, não tem mistério, é exatamente isso aqui que tu vai fazer. Depois tu vai desvirar e quando tu desvirar por essas 2 aberturas, o teu bolso vai estar mais ou menos assim, com todas essas costuras embutidas. E quando tu colocar a mão aqui, tu vai ter 2 camadas de tecido aqui, tá? Então faz isso se o teu tecido for bem levinho, vai ficar bem legal. Vou mostrar pra vocês agora quando a gente for fazer apenas cortando uma vez, né? 2 vezes o bolso, um pra cada lado. Tô aqui com o meu bolso, do direito do nosso bolso virado pra cima, e com um viés. Ó, cortei um viés do próprio tecido. Cacau, o que é um viés? Nada mais é do que uma tira de 4 centímetros, tá? Eu tô usando aqui 4 centímetros de largura, cortada a 45 graus do nosso tecido. Então, vou dar um exemplo. Se o nosso tecido tá aqui, ó, esse viés foi cortado 45 graus, ó, tem a linha aqui, 45 graus. Cortei essa tira de 45 graus, vou definir o lado direito, que no caso é esse aqui, e a gente vai aplicar aqui para fazer o acabamento da entrada do meu bolso com viés. Então, vou posicionar o meu viés aqui parelhinho com a entrada do meu bolso e vou alfinetar todinho ele. Alfinetei, agora eu vou levar para a máquina de costura pra gente poder prender esse viés.
Então, estamos aqui na máquina com o nosso viés, aqui ó, na parte do bolso, direito do nosso viés com o direito do nosso bolso, e a gente vai costurar com uma margem de um pezinho de máquina, ó. Ou seja, o final do nosso tecido encosta aqui no nosso pezinho, mais ou menos 1 centímetro. Costuramos aqui o nosso viés. Agora, com o avesso virado para cima, aqui do nosso bolso, já com o nosso viés aplicado, a gente vai pro ferro de passar pra gente poder vincar bem esse nosso viés. Aqui com o nosso bolso virado para cima, com o viés aplicado do lado avesso. E agora, o que que a gente vai fazer? Vou até virar para vocês aqui. Aqui tá o nosso viés e aqui tá o nosso bolso, né? Joguei a minha costura pro lado do viés e dobrei o meu viés até ele encontrar a costura, para depois a gente fechar. Lembrando que esse é o lado avesso do nosso bolso. Do lado de fora vai ficar assim, agora a gente vai fazer um pesponto, e do lado interno fica o aplique em viés. Como a gente está tratando com uma curva aqui, a gente precisa fazer piques para essa costura se assentar. Então, o que que eu fiz primeiro? Eu dobrei o nosso viés, vinquei bem com o ferro aqui, para a gente poder ver até onde a gente pode fazer esses piques. Virei aqui para vocês a nossa curva, e agora com uma tesourinha a gente vai fazer alguns piques para essa dobra ficar mais assentada. E esses piques na curva se encaixam em qualquer situação, tá? Com costura curva. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui dentro nessa costura, onde a gente costurou o bolso com o nosso viés. Agora sim, quando a gente abrir essa costura aqui para esse lado, ó, que é o que ele vai ficar depois, ele vai encaixar certinho. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Agora, nós já estamos com o nosso viés passadinho no lugar dele, junto com o ferro, e a gente vai fazer um pesponto aqui pelo lado avesso, que no lado direito vai aparecer apenas o pesponto, o viés não vai aparecer. Nosso bolso já está quase pronto, ó, o acabamento interno fica assim, com o nosso viés. E agora, a gente vai fazer as marcações aqui embaixo pra gente poder aplicar esse bolso. Lembrando que se tu cortou 4 vezes e tu fez aquela costura que eu comentei, fica tranquilo que se tu fez o bolso cortando 4 vezes, que nem eu expliquei lá no início, porque o teu tecido é fininho, essa parte aqui tu não precisa fazer, né? Nem essa do viés, nem essa que a gente vai fazer agora. O teu bolso já está pronto pra ser aplicado, só basta passar bem no ferro. E por enquanto ele tá assim. Vou virar o lado avesso pra cima. E agora eu vou pegar um giz pra tecido, um giz pra tecido e uma régua, e a gente vai marcar 1 centímetro aqui na vertical e 1 centímetro aqui na horizontal, na parte de baixo do nosso bolso. Então, na lateral do nosso bolso, a gente vai marcar 1 centímetro, que é por essa marcação que a gente vai fazer a dobra do nosso bolso. Se tu cortou 4 vezes, isso aqui já tá pronto, no caso aqui está costurado, né? E aqui na lateral, a mesmíssima coisa. Marquei, agora com o ferro de passar, que é o melhor amigo da costureira, a gente vai vincar bem nessa dobra, bem nessa marcação. Tanto embaixo quanto na lateral. E que nem a gente fez quando tinha que cortar 4 vezes, essa parte lateral aqui e a parte de cima aqui do nosso bolso, a gente não precisa fazer nenhum acabamento, porque eles vão encostar certinho, tanto com o cos da frente quanto a lateral da minha frente. Perfeito, vincamos bem o nosso bolso, agora a gente pode aplicar ele. Mas antes de aplicar ele, eu vou dar uma dica pra vocês aqui pra esse canto, pra quando a gente costurar, não correr o risco dele ficar aparecendo assim. A gente vai abrir e vai dobrar direito com direito na diagonal. Ó, direito com direito na diagonal. Então, esse aqui é o lado avesso. E a gente vai fazer uma costura bem aqui onde tá esses vincos, ó. Vou ali pra máquina rapidinho. Fiz aqui a costura do vinco, vou cortar esse excesso. Esse vinco não é exatamente onde vai ficar a dobra do lado avesso, mas não tem problema. Ele vai nos ajudar a não acontecer aquilo, ó. Tá vendo que ele ficou altinho? Não tem problema. A gente vai dobrar um lado e o outro lado a gente vai dobrar por cima, ó. Assim, não vai correr o risco de quando a gente costurar o nosso bolso, ficar uma sobra de tecido assim. Não fica legal. Então, vou vincar de novo com o ferro tudo. Acertar esse meu cantinho, que agora a gente fez uma costura. E agora, a gente vai aplicar o nosso bolso na parte da frente.
tá? Em uma das partes da frente. Vou fazer de um lado e depois a gente só replica do outro. E agora sim, se tu fez aquela costura do bolso cortando 4 vezes, gancho do nosso bolso, né, a entrada da mão, parte de baixo e lateral maior, agora sim tu vai fazer as mesmas coisas que eu. Então, estamos com o nosso bolso pronto, já vincado, ó, com o ferro. Se tu fez cortando 4 vezes, ele vai estar assim também, só que sem esse pesponto aqui. Se tu quiser, inclusive, fazer esse pesponto nas tuas 2 camadas de bolso, fica à vontade. Tô com a nossa parte da frente referente ao nosso bolso, né? Então, quando o nosso bolso tem abertura pro lado desse aqui, o nosso gancho tem pro lado contrário. Então, vamos posicionar o nosso bolso no lugarzinho dele. Cacá, onde é que é o lugarzinho dele? O lugar dele é onde bater a parte de cima do nosso bolso com a parte de cima do nosso cos e lateral com lateral. Então, ele não vai ficar assim, ele também não vai ficar assim. É onde bater os dois ao mesmo tempo. Então, alinhei aqui, vou alinhar aqui embaixo. Alinhei todo o meu bolso. Vocês vão ver que o nosso bolso ele é de sobrepor na parte da nossa frente, né? O nosso gancho tá aqui. Então, agora a gente vai pegar o bom e velho alfinete e vamos alfinetar tudo isso pra gente poder costurar. Essa costura de união do bolso com a parte da frente, ela fica aparente. Então, quando a gente for costurar agora na máquina, tem que fazer com bastante calma pra ficar bem bonito o acabamento. Alfinetamos nosso bolso. Vou colocar também alguns alfinetes aqui, apenas por segurança, para não soltar o nosso bolso do lugar. E agora a gente vai fazer uma costura aqui, fechando o nosso bolso. Cacá, 1 centímetro, 2 centímetros? Eu te aconselho margem de meio centímetro, até porque a dobra que a gente fez aqui é de 1 centímetro. Mas, se tu estás fazendo com 2 camadas de bolso, pode ser o tamanho que tu quiser, porque não vai ter risco de aparecer aqui essa sobrinha de tecido. Se tu tá fazendo que nem eu, com uma camada de tecido no bolso, tem que ser no máximo meio centímetro essa margem. Vamos ali pra máquina? Agora, aqui na máquina de costura, a gente vai prender o nosso bolso. Que nem eu comentei, eu tô fazendo com meio centímetro. Retrocesso sempre no início e vamos costurar. É bom fazer essa costura com bastante calma, pra ela ficar bem retinha, porque ela vai ficar aparente. Quando a gente chegar aqui nesse cantinho, eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de fazer um canto. Eu vou ir costurando bem devagar até chegar pertinho do meu cantinho. Parei, vou descer a minha agulha e vou levantar o meu calcador. Agora, ó, o meu tecido tá preso, independente de onde eu parar pra continuar, descer o pezinho pra continuar a costurar, vai ficar no mesmo eixo de onde estava antes. Acabei de ver que eu preciso dar mais um pontinho pra encaixar o tamanho, ó, a distância certa. E vou continuar a costurar normal. Costuramos o nosso bolso. Agora eu vou replicar a mesma coisa do outro lado da minha frente. Finalizamos aqui a parte dos bolsos e agora a gente vai unir frente com frente. Então, como que a gente vai fazer? Vou pegar lado direito de uma das minhas frentes e juntar com a minha outra frente pelo lado direito também. Então, direito com direito, vou posicionar em cima, lembrando que é exatamente o mesmo molde, então todas as linhas vão se encaixar. E a gente vai unir a nossa frente pelo gancho. O gancho é essa parte aqui, ó, que fica bem na frente, tá? O gancho. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para a parte das costas. Então, a parte das costas também tem o gancho. A gente vai juntar direito com direito e juntar pelo gancho. Sobre os bolsos, nosso bolso ficou sobreposto, assim, olha que graça que ficou. Cacá, quero fazer o viés mais fino, pode fazer. Quero fazer o bolso quadrado, quero fazer uma adaptação. Fiquem à vontade, não quero fazer o bolso até aqui em cima para pegar no elástico. Vou fazer ele até um pouquinho aqui mais embaixo e fazer esse mesmo acabamento. Fica a teu critério. Agora a gente vai juntar pelos ganchos, frente e costas. Costas com costas, direito com direito, juntar pelo gancho, frente a mesma coisa. Frente com frente, direito com direito, e a gente vai fazer uma costura aqui de 1 centímetro na máquina reta, e depois fazer uma costura de acabamento. No meu caso, eu vou passar na overlock, mas se tu não tem overlock, pode ser o zigue-zague da máquina reta, pode ser costura francesa, costura inglesa, pode aplicar viés para dar acabamento, não precisa necessariamente ter a overlock. Costuramos frente com frente pelo gancho, costas com costas pelo gancho. Agora a gente vai fechar as pernas da nossa calça. E nessa parte não tem mistério. Eu vou abrir aqui a parte da frente
onde a gente uniu pelo gancho. Ah, e uma coisa legal de ressaltar que eu fiz aqui, eu fiz 2 costuras de segurança nos bolsos, ó, quando eu apliquei. Lembra que a gente costurou aqui pra aplicar? Pra ele não ficar soltando e agora, quando a gente vai fechar as laterais, ele não soltar, eu fiz uma costura de meio centímetro aqui em cima e meio centímetro aqui na lateral, pra esse bolso não ficar soltando, tá? Mas é opcional, eu sugiro que vocês façam pra não ter erro. Abri aqui a minha frente com a parte direita virada para cima, a gente uniu apenas o gancho. E agora a gente vai pegar a parte das costas e vai abrir também, que a gente também uniu pelo nosso gancho. E agora a gente vai colocar costas, direito das costas com direito da nossa frente. Direito com direito, vamos juntar pontinha com pontinha e alfinetar. E aí a gente vai alfinetar toda a perna, desde aqui de cima até lá embaixo. E vamos fazer costura que nem a gente fez no gancho. Uma costura de 1 centímetro e depois uma costura de acabamento na tua escolha, tá? Mesma coisa aqui desse lado. Vou juntar direito das minhas costas com direito da minha frente, pontinha com pontinha aqui de cima e vamos alfinetar. Alfinetamos as laterais da nossa calça, agora a gente precisa alfinetar para poder costurar o entrepernas. Então, a gente vai juntar aqui direito das minhas costas, bem aqui na minha costura do gancho, com direito da minha frente, bem na costura do nosso gancho. Então, a gente vai encontrar gancho com gancho, costura com costura, e vamos alfinetar. E aí, a gente vai descer esse alfinete nas duas pernas. E vamos alfinetando. E agora que a gente alfinetou tudo, a gente vai lá para a máquina fazer a costura igualzinha a gente fez nos ganchos. 1 centímetro e uma costura de acabamento. Vou finalizar aqui a parte da costura da lateral das pernas e do entrepernas pra gente poder fazer a aplicação do nosso elástico no nosso cos. E depois fazer a bainha e a nossa calça Vitória tá pronta. Fechamos aqui as laterais da nossa calça e o entrepernas da nossa calça. E agora a gente vai fazer o espaço para passar o nosso elástico. Vocês vão ver que ali no nosso molde a gente tem duas marcações. Uma marcação de 1 centímetro e uma marcação de 6 centímetros. Cacá, quero fazer o meu elástico com 3 centímetros. Pode fazer, só lembra de diminuir um pouquinho aqui, cortar, e aí fazer a tua marcação de 3 centímetros. Eu vou ensinar aqui para fazer esse espaço para passar o nosso elástico de 6 centímetros, tá? O nosso elástico, eu peguei um elástico de 6 centímetros e eu vou diminuir meio centímetro para ele ficar bem certinho e bem justinho. Porque eu não encontrei elástico de 5,5, né? Seria aí. Então, primeira marcação que a gente vai fazer. A gente vai marcar 1 centímetro aqui do nosso cos. Em todo o nosso cos, tá? A gente vai pegar as duas partes da frente e a parte das costas. E a gente vai fazer uma dobra pra dentro. Então, ó, marquei 1 centímetro. Com a ajuda do ferro, eu vou botar pra dentro esse meu 1 centímetro e vou vincar bem aqui com o nosso ferro. E vou fazer isso em todo o nosso cos. Fiz essa marcação de 1 centímetro. Agora, a partir dessa marcação, eu vou marcar 6 centímetros, tá? Que é por onde o nosso elástico vai passar. Então, peguei aqui marcação, marquei 6 centímetros e vou repetir exatamente o mesmo processo. Vou dobrar pra dentro e vou vincar bem com o ferro. Aqui, se tu quiser ter mais segurança e costurar o bolso pra ele não acontecer isso dele dobrar, dele sair do lugar, fica a teu critério. E aqui, 6 centímetros, mantendo a dobradura de 1 centímetro, tá? Aqui tá um pouquinho difícil pra mim, porque eu ainda não dobrei todo ele com 1 centímetro, né? Então, vou vincar, e aí depois ele tá todo vincadinho, todo o nosso cos vincado, a gente vai lá pra máquina fazer o túnel do nosso elástico,
tá? Aqui, ó, vocês podem ver que tá a marcação, ó. Aqui tá a minha dobrinha do 1. Essa dobrinha tá bem aqui, ó. E aí a gente vai fazer um pesponto de meio centímetro. A gente vai fazer um pesponto de meio centímetro desse 1 pra dentro. Então, a nossa costura vai passar bem aqui. Porque aí aqui no meio vai ficar o túnel pra gente poder passar o nosso elástico. Vou vincar todo o meu cos pra gente poder costurar e fazer esse pesponto. Fiz aqui com o ferro de passar todas as dobras, então 1 centímetro e depois 6 centímetros. Agora eu vou alfinetar tudo isso com muita calma e muito cuidado pra gente poder ir pra máquina e fazer o túnel do nosso elástico, tá? E aí a gente vai fazer meio centímetro, contando aqui da dobrinha, pra fora, tá? Pro cos. Então, meio centímetro a gente vai fazer e fechar todo esse nosso túnel. Vou alfinetar bem pra gente poder ir ali pra máquina. Tô aqui, então, com o nosso cos dobradinho, e a gente vai fazer uma costura pelo lado interno de meio centímetro, contando dessa dobra do cos, ó, a dobra de 1 centímetro, pra fora, então, pro lado do cos. Vou começar a costura contando uma costura lateral um pouquinho mais pra frente, então vou deixar mais ou menos uns 7 centímetros pra eu começar essa costura, porque vai ser por esse espaço que a gente vai passar o nosso elástico. E agora, finalizando aqui o túnel do nosso elástico, lembra que a gente começou por aqui? A gente vai terminar aqui, a gente vai deixar esses 6, 7 centímetros em aberto pra gente poder passar o nosso elástico. Depois a gente vai fechar essa abertura. Bastante retrocesso pra não soltar. E agora a gente vai colocar o nosso elástico. Agora a gente vai aplicar o nosso elástico no nosso cos. Vocês lembram que eu comentei que eu comprei o elástico de 6 centímetros e diminuí meio centímetro, né? Com a própria tesoura, eu fui ali e cortei duas dessas tirinhas, ó. Acho que dá pra ver na câmera, né? Duas dessas tirinhas que dava mais ou menos meio centímetro. Pra ficar bem certinho e bem justinho aqui no espaço do nosso cos aqui. Kaká, qual é o tamanho do elástico, né? Quanto que a gente tem que cortar de elástico? Tem duas formas pra gente fazer esse cálculo, descobrir quanto de elástico a gente tem que colocar no cos. Primeira delas, tu quer fazer exatamente pro teu tamanho, mede a medida da tua cintura e diminui ali uns 5, 7 centímetros, tá? Essa é a medida do elástico. Agora, se tu quer fazer a partir da peça, como que a gente vai fazer? Que é do jeito que eu vou fazer, porque vai bater bem perto ali da medida da minha cintura. Vou pegar a medida inteira do meu cos, então eu vou medir todo o meu cos já prontinho, com a canaleta pra passar o nosso elástico, e vou dividir por 3. A gente vai ter a medida do nosso elástico 2/3 da medida do nosso cos. Então, vou dar um exemplo super ilusório, tá? Se o meu cos tem 30 centímetros, o meu elástico vai ter 20, 2/3 do meu cos. Então, eu vou cortar agora 2/3 do meu cos pra gente poder aplicar. Marquei aqui no meu elástico até onde dá esses 2/3 e eu vou deixar uma sobrinha pra gente poder manusear o elástico aqui dentro. Pra passar o elástico aqui por dentro do espacinho que a gente deixou, ó, lembram que a gente deixou esse espacinho? Eu tô usando uma pinça, tá? Que eu vou trancar aqui no meu elástico. Se tu tiver um passador de elástico, a tua vida vai ser muito mais simples. Eu sempre lembro que eu não tenho passador de elástico quando eu preciso de um passador de elástico. E aí, quando eu tô na rua, quando eu vejo passador de elástico, eu penso, ai, não, nem preciso tanto. Enfim, preciso comprar um passador de elástico. Preciso lembrar que eu preciso de um passador de elástico. E agora a gente vai passar esse elástico por todo o nosso cos até sair aqui do mesmo buraquinho que está entrando. Passamos o nosso elástico depois de muita luta. E agora a gente vai deixar esse elástico retinho aqui dentro. Cacau, o que seria deixar o elástico retinho? Deixar todo o nosso elástico inteiro, ó. Aqui ele tá dobrado. O certo é ele contemplar todo esse espaço. Então, com muita calma, eu vou alfinetar essas duas pontas uma na outra pra gente não perder. E vou, agora com as minhas mãos, organizar esse elástico aqui dentro. Então, deixando ele retinho. Vou começar por aqui, deixei retinho, alfineto. Vou puxando pro lado, deixo ele retinho, alfineto. Porque a nossa ideia não é o nosso elástico ficar dobrado aqui dentro. Então, a gente tem que ir arrumando ele. Ó, o certo é ele ficar assim, ó, contemplando todo o espaço
da caneleta que a gente deixou, né, do túnel pro elástico. Arrumei aqui, alfinetei e agora eu vou organizando ele em todo o resto. Organizei todo o meu elástico para ele ficar no mesmo sentido. E aqui, onde a gente deixou a nossa abertura, a gente vai unir o nosso elástico. Então, os dois para o mesmo sentido, para que quando depois da gente unir, ficar tudo para o mesmo lado. E agora a gente vai fazer uma costura. Eu gosto de fazer uma costura com zigue-zague para prender esse nosso elástico. Vou puxar bem aqui o nosso elástico e gosto de colocar assim, ó, um por cima do outro, para continuar. Com bastante retrocesso. Cortamos os excessos de linha e agora sim a gente vai poder distribuir o nosso elástico aqui dentro. Vou cortar essa sobra do meu elástico. E agora a gente pode distribuir o elástico aqui dentro. Pra gente deixar ele de forma uniforme. E antes da gente prender de fato o nosso elástico, a gente pode fechar essa abertura que a gente deixou, tomando cuidado para não pegar no elástico. Então, eu vou pegar ele na máquina e vou passar uma costura aqui, seguindo onde a gente deixou essa abertura. Só vou cuidar de novo para não pegar o elástico. Fechei ali a abertura que a gente tinha deixado e agora sim eu vou distribuir todo esse meu elástico de forma igual no nosso cos. Uma coisa que ajuda muito na hora que a gente tá fazendo isso, deixa eu empurrar essas pernas pra lá, porque é muita perna, é puxando assim, ó, pra distribuir bem o elástico no nosso cos. Distribuir aqui de forma mais ou menos igual o nosso elástico. E agora a gente vai prender com alfinete os 4 pontos do nosso elástico. Cacá, quais são os 4 pontos? Nada mais são do que as costuras. Então aqui, costura frente com frente, vou prender com elástico. Costura costas com costas, aqui do nosso gancho, vou prender. E as nossas duas laterais, tá? Depois que a gente fizer isso, aí sim a gente vai ver se a gente distribuiu bem esse elástico. Tô terminando aqui de marcar o nosso elástico pra gente poder costurar ele. Então, a primeira costura que a gente vai fazer nesses elásticos é justamente em cima dessas costuras de segurança que eu comentei. A gente vai fazer uma costura bem rente em cima dessa costura pra prender o nosso elástico no nosso cos, tá? Vi aqui que eu distribuí bem os 4 pontos, posso fazer essa costura. Depois que a gente fazer essa costura, ou tu pode deixar assim, deixar o teu cos pronto assim. Eu, particularmente, não gosto muito assim, tão enrugado. Então, como que eu vou fazer? Depois da gente fazer essas costuras dos 4 pontos, a gente vai esticar bem o nosso elástico e fazer uma costura. Costura de cos com elástico mesmo. Cacá, eu não gosto de aplicar elástico do jeito que tá aplicando, eu prefiro fazer elástico rebatido. Não tem problema, faz elástico rebatido. Eu sempre digo, costura tem que ser uma coisa prazerosa. Então, se esse formato que eu ensinei não é prazeroso pra te fazer, encontra um jeito que seja mais gostoso pra te fazer esse processo da costura. Porque a gente não tá aqui pra se estressar. Então, primeira costura que a gente vai fazer aqui, prendendo o nosso elástico nesses 4 pontos. E a gente vai fazer bem em cima dessas costuras laterais e costuras de encontro, frente e costas. Certificando para ver se o elástico tá bem retinho, que ele não tá dobrado. E a gente vai costurar bem em cima dessa costura. Vou fazer isso nos 4 pontos para poder fazer aquela costura que eu comentei para vocês aqui. Fizemos essas costuras de segurança, agora a gente vai fazer essas costuras que eu comentei aqui, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar tensionando o nosso elástico, então a gente vai ficar puxando ele. Uma dica, aumentar a largura do ponto, tá? Porque depois ele vai enrugar. Se a gente fizer um ponto muito pequenininho, quando ele enrugar, ele vai aumentar esse elástico ao invés de diminuir. Então, aumenta aí bastante o teu ponto, tá? Cacá, qual distância eu faço de cada costura? A que tu quiser. A minha primeira costura eu vou fazer aqui com um pezinho de distância do final do meu cos, então eu vou começar aqui em cima. Vou puxar essa minha outra parte aqui onde tá a costura de segurança pra esticar bem esse meu elástico. E vou conferindo pra ver se o meu elástico tá todo esticadinho, todo certinho.
Vou fazendo a mesma coisa, puxando aqui o próximo. Esticando bem o meu elástico, conferindo pra ver se ele não tá dobrado. E agora, pra fechar essa parte do nosso cos com elástico, eu vou fazer um pouquinho mais pra baixo. Vou deixar uns 2 dedos e aí vou fazer uma carreirinha de costura. E vou seguir exatamente do mesmo jeito que eu fiz a primeira vez. Esticando bem o meu elástico. E agora sim, o nosso cos está pronto. Olha que bonitinho que ele fica, com os nossos bolsos sobrepostos aqui na nossa parte da frente. Agora eu tava pensando, ia ficar legal também um bolso com tecido diferente, com uma estampa diferente ou com uma cor diferente, ia ficar bem legal. E agora, o que eu vou fazer para dar um charminho nesse meu cos? Eu vou colocar um cordão, que na verdade ele não vai ser funcional, ele vai ser só para estética. Mas se tu quiser fazer um passante funcional, aqui dá pra te fazer casinha de botão aqui na frente, antes de aplicar o cos e tudo mais, né? Fazer casinha de botão aqui na frente, ou também colocar 2 ilhós. Nossa, com ilhós ia ficar lindo, agora eu fiquei pensando, me arrependi. Ia ficar lindo com ilhós. Mas eu vou fazer um cordão e só vou costurar aqui em cima pra dar um charminho. E pra fazer esse cordão cadarço, né, eu peguei uma tira do mesmo tecido de 4 centímetros de largura por um pouquinho mais de 1 metro, acho que tem 1,10 m. E tô fazendo exatamente como um viés, ó. Dobrei ao meio e dobrei ao meio de novo. E agora eu vou fazer uma costura de pesponto aqui pra prender, né, pra fechar esse meu cordãozinho. E aí vai ser o cordão da minha calça. Que nem eu comentei, vai ser um cordão só de enfeite, né, ele não é funcional, ele não vai ajudar na regulagem da minha calça. Mas se tu quiser fazer, tem que pensar nisso um pouquinho antes de colocar o elástico pra fazer a casinha, né, de onde vai sair esse cordão. Costurei aqui, então, o meu cordãozinho. Vou aplicar ele. E olha só que eu lembrei que eu comprei início do mês passado, início de setembro, lá em Curitiba. Eu nunca comprei isso daqui e eu acho que eu nunca compraria se não tivesse tão barato. Mas como estava muito barato, eu comprei. São ponteiras, justamente pra situações como essa, de cordãozinho. Acho que vai ficar legal. É de plástico, isso me agrada um pouquinho ser de plástico. Me agrada ser de plástico, principalmente pela função de lavar. Porque eu taco tudo na máquina e esse de metal tem que tomar um cuidado pra não quebrar a máquina, né? Ai, vai ficar uma graça. Vai ficar uma graça. Arrasei. Daqui eu arrasei. Vai ficar um amorzinho. Vou só fazer um nó na ponta. Eu nunca botei esses negócios, eu acho que é assim que bota. Ou será que eu costuro? Acho que eu vou costurar. Enfim. Vivendo e aprendendo, né? Vou fazer uma costurinha aqui na ponta. Mas esses acabamentos, assim, dão outro ar pra peça, né? Dá um charme a mais, não adianta. Ai, que fofo! Será que isso não cai daqui? Vou dar mais uma costurinha. Tô dobrando e costurando, e aí eu vou colocar ali naquele pedacinho pra ficar escondido. Ó, fiz várias costuras e aí coloco aqui dentro pra ele não soltar. Acho que agora não solta, nem querendo. É, acho que é isso aí mesmo. E fica presinho aqui. Ai, que bonitinho. Bom, e aí vou dobrar ao meio aqui, descobrir o meio e colocar bem aqui na minha costura do meio. Colocar aqui assim, mais ou menos nessa altura. E aí vou dar um lacinho. Ai, que fofo que vai ficar. E finalizando essa parte do nosso cordão, a gente precisa fazer apenas a nossa bainha. Bainha da calça, gente, nada mais é do que dobrar, né? Dobrar e dobrar, fazer uma bainha de 2 viras. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo. Eu ainda vou experimentar com um tênisinho, porque eu pretendo usar essa calça com tênis semana que vem. E aí eu vou ver a altura ideal pra colocar com tênis e aí eu vou marcar. Mas aqui a lateral da minha perna, ó, vou dobrar uma vez e vou dobrar uma segunda vez. Se tu quiser fazer uma bainha bem larga, eu acho que vai ficar lindo, combina super com esse modelo, que é o que eu estou pensando em fazer, uma bainha bem larga, que é também a medida que tá ali no nosso molde. Mas o que a gente precisa fazer é dobrar 2 vezes, ó, digamos que a gente vai fazer uma bainha larga, dobrar uma vez e dobrar uma segunda vez. Faz isso no ferro de passar do mesmo jeito que a gente fez no cos, que não vai ter erro. E aí, costurar na máquina do mesmo jeito que a gente costurou a canaleta do cos, exatamente o mesmo processo, tá? E finalizando a bainha da nossa calça Vitória, ela fica assim, uma calça super despojada, muito confortável e perfeita para qualquer ocasião, tá? E não esquece de fazer a bainha na altura do sapato que tu vai escolher, tá? Porque não vai colocar ela uma bainha curta com salto alto, porque não vai ficar legal. Não vai ficar legal, confia em mim. Então faz pensando no sapato que tu vai usar.
Se tu gostou dessa aula, coloca aqui nos comentários, me diz o que tu achou. E lembrando que se tu tá assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o link pra te poder adquirir o molde da nossa calça Vitória. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!